A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. Repetindo, esses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. E sejam bem-vindos somente vocês que são inscritos nesses dois canais. Sejam bem-vindos à sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Repetido, a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Uma igreja brasileira e sempre vai ser brasileira. Aleluia. E vamos aqui em Isaías capítulo 52, pregação e ensinamento com o pastor Simão Santos, que é mais conhecido como pastor Simão Santos. Aleluia, né? Conhecido mais como pastor Simão Santos mundialmente, que essa igreja aqui não é só vista por Brasil, mas por outras nações que amam esse ministério, igual o povo da África, igual o povo da Índia, dentre outras nações. Vamos lá, Isaías capítulo 52. Desperta, desperta, veste da tua fortaleza, ó Sião, veste dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem circunciso, nem mudo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das tuas ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor Jeová: por nada foste vendido, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Jeová. Está vendo? O nome dele é Jeová. Já falou aqui novamente, né? Aleluias. Falou o nome dele aqui novamente, Jeová. No versículo 4. Isaías capítulo 52 e versículo 4. Já falou porque porque assim diz o Senhor Jeová. O nome do Pai, o nome do Criador dos céus e da terra é Jeová. Não tem outro nome. É que eu sempre falo, saia fora desses falsos profetas que fica falando que o nome de Jeová é outros nomes. Não tem nada a ver, o nome dele é Jeová, original. Não é porque está escrito aqui que é o nome dele é Jeová, não mesmo. Não é porque está escrito aqui, não. É porque eu tenho experiência em oração, em jejum e consagração, em busca a Ele, né? Dentro da igreja. Quando eu subia no Monte Porá, agora não subo mais no Monte Porá, que agora o monte agora é igreja, né? Agora para orar é igreja. Orar, glorificar, exaltar, cantar é dentro da igreja, né? Aleluia. Então o monte hoje não é igreja. Hoje não subo mais, nem monte mais. Ninguém vai ver eu subir mais de jeito nenhum. Aleluia. Então, agora eu estou aqui todos os dias, cultuando. Meu monte agora é esse aqui, a oração, a igreja, o templo, o culto, a gravação dos vídeos dos ensinamentos e da palavra. Aleluia. Porque o Senhor não fez milagre, não foi eu orando aqui dentro, o Senhor não curou as duas mulheres de adquirir, uma mais jovem, outra mais madura, não foi através da minha oração aqui, feita aqui dentro da igreja? Então, por isso, aleluia, né? E vamos aqui. O nome dele é Jeová. Aleluia. Igual está escrito, que o filho dele vai buscar a noiva dele, é quem está dentro da igreja. Então, agora, cultuar e adorar é dentro da igreja, não fora da igreja, mas não. Aleluia. Então o nome dele é Jeová. O nome dele é Jeová. Grava isso bem. Porque quando eu orava também no monte, quando eu orava na igreja também, quando eu clamo também, quando eu faço oração, quando eu me santifico, quando eu chamo pelo nome, Jeová, o fogo desce do céu, a resposta desce do céu, a luz desce do céu.
Aleluia. E ele ouve e fala através desse nome também, né? Aleluia. Então essa igreja que segue é de acordo com a obediência, de acordo com a oração, é de acordo com a realidade, de acordo com a verdade. A que segue é a verdade, a que não segue só o que está escrito aqui não. A que segue também a oração verdadeira, onde o Senhor mostra, vai mostrando as coisas. Por isso que eu falo, tem que buscar na oração, tem que aprender a conhecer. É o que eu sempre já falei em vários vídeos. Tem que aprender a conhecer quem é Jeová. Tem que aprender a conhecer quem é Jesus Cristo. Tem que aprender a conhecer quem é o Espírito Santo. Tem que aprender a conhecer quem é o pastor Simão Santos. Tem que aprender a conhecer o que é a sede da igreja pentecostal, ministério de fogo, fé, para vocês não perderem o quê? A salvação. Tudo nessa vida tem que ter o conhecimento para entender esse nome Jeová. O nome dele não é Deus. Chamar ele de Deus, isso não é nome. Entendeu? Tem que chamar ele de Jeová, o Criador, Todo-Poderoso, o Soberano, o Grandíssimo, o que tudo pode. O grande homem, né? Tem que chamar ele assim, o grande homem que tudo pode, que é Jeová. Aleluia. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Saia fora desses falsos profetas, falsos profetisas, falsos missionários, falsos diáconos, falsos obreiros, falsos irmãos, que não entendem nada da palavra, que não entendem nada da oração, que eles não têm experiência em oração, eles não têm experiência em santificação, eles não têm experiência em jejum e buscar ele de verdade, igual essa igreja busca. Por isso que essa igreja quer ser separada das demais igrejas, que essa igreja que não considera, entendeu? Porque o nome dele é Jeová, por isso. Não é só porque o que está escrito aqui, é porque eu tenho experiência. Eu tenho 36 anos de evangelho, eu tenho 36 anos de busca em oração, clamar, buscar ele, ver milagre acontecer, na revelação, na profecia, ver mudança, ver pessoas mudar de vida. Aleluia. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Aqui não segue falsos profetas, aqui não segue falsos profetisas. Entendeu? Aqui não segue aqueles que não andam de acordo com essa lei, que não quer conhecer essa lei. Aqui não ouve essas pessoas de jeito nenhum. Ali nem assiste eles, nem nada deles. Né? Aleluia. Então o versículo 4 já fala, porque assim diz o Senhor Jeová. Porque assim diz o Senhor Jeová, o soberano, o grande, o glorioso, o todo-poderoso, o que opera milagre até o dia de hoje e continua operando. Eu já falei com as duas mulheres aí. Uma foi liberta, outra recebeu o milagre. Aleluia. Vamos lá. Porque assim diz o Senhor Jeová, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor Jeová, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivo, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, meu povo saberá o meu nome por esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Jeová reina. Prestou atenção no versículo 7, Isaías capítulo 52 e versículo 7, quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia a boa nova. O monte hoje, sabe qual é o monte? É a igreja. Está confirmando a mesma coisa que eu acabei de falar logo atrás do vídeo. Hoje o monte aqui é a igreja. Hoje o monte é cultuar aqui dentro. Hoje o monte é orar aqui. Hoje o monte é jejuar aqui dentro, santificar aqui dentro e andar em santificação. Aleluia. Hoje o monte é isso. Quão suaves são sobre os montes os pés que anuncia as boas novas. Olha aqui, eu estou no melhor monte, que é a sede da igreja pentecostal, ministério chama de fogo, fé de verdade que tem. Aqui é o melhor monte, essa sede aqui é o melhor monte. Esse templo é o melhor monte. Esse local é o melhor monte. Essa igreja é o melhor monte. Aonde que eu estou cultuando aqui? Por quê? O pastor Simão Santo, ele está anunciando as boas novas para todos vocês que crerem aqui, os que estão acreditando aqui, os que amam a palavra aqui, e os que estão junto do pastor Simão Santos,
aqui, aleluia. E eu estou anunciando a voz nova da palavra. Todos os dias estou anunciando, todos os dias. De segunda, domingo, 7 horas da noite, todos os dias eu estou aqui nesse monte que é essa igreja aqui, ó. Todos os dias estou aqui, ó, aleluia. De segunda, domingo, 7 horas da noite, anunciando boas novas, todos os dias pregação nova, todos os dias pregação diferente. Todo dia palavra de ensinamento novos, que outros lugares não vão ensinar vocês. Eles nem sabem o que é a salvação, eles não sabem nem o que é o Jesus deles, não sabem nem quem é o Jeová deles, não sabem nem quem é o Espírito Santo deles, não sabem nem palavra nenhuma, não sabem nem o que é igreja, não sabem nem o que é cultuar, não sabem nem falar direito, não sabem nem ensinar direito, não sabem santificar a vida, né? Não sabem jejuar, então tem que cair fora dessas pessoas aí. Então, esses aí não anunciam boas novas. Os que anunciam boas novas agora é o que anda na verdade, que anda no evangelho verdadeiro, que não recua, que não abandona, que não recua o nome de Jesus, que não abandona o nome de Jesus Cristo, que não abandona o nome de Jeová, que não abandona a pomba de fogo que é o Espírito Santo, que não abandona a Trindade, aleluia, que não abandona a igreja, que não abandona o templo, que não abandona as pregações, os louvores, que não abandona os cânticos que são cantados aqui todos os dias, através das flautas, dos instrumentos, da boca, da língua, batendo palma, batendo pé, sapateando, rolando no chão de poder e glorificando, exaltando, aleluia. Aqui é assim, meus irmãos, minhas irmãs. Então aqui está anunciando as boas novas. Eu acabei de falar aí dos 2 testemunhos que aconteceu lá na cidade de Quiri, através de uma jovem que foi liberta, aleluia. E a mulher mais madura foi curada do seu ponto, aleluia. Então, hoje, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos, minhas amigas, eu estou anunciando essas boas novas, cada dia que é ensinado e falado aqui, vocês estão vendo a diferença, aleluia. Então, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, é o que eu sempre falo e volto a falar. O meu canal Simão Top 2020 lá, eu não sou aquele Simão de Top 2020, não. Eu sou outro Simão hoje, eu sou outro pastor hoje. Hoje é boas novas, hoje é novo, hoje eu vivo novo, meus irmãos e minhas irmãs. Então, aleluia, meu povo é novo, meu público é novo, meu público é diferente, aleluia. A igreja é diferente, porque aqui tem um som verdadeiro, aqui está anunciando a boas novas de poder, de unção, de glória, para que vocês sejam transformados, as suas vidas e mudem de vida, através da verdade, que é ensinado, que é pregado, para vocês todos os dias, aqui neste templo, nesta sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Todos os dias aqui eu estou anunciando as boas novas para vocês mudarem de vida, para vocês, aleluia, serem uma nova, aleluia, uma nova vida, ser uma nova vida, porque nós somos vida, para ser uma nova vida, para ter a salvação, aleluia, nós somos vida, nós somos vida mesmo, não está escrito? A vida eterna que Ele dará a quem obedece. Então se quer ter a vida eterna, nós somos vida, porque Ele vai dar o que? A vida eterna, quando o Filho dele voltar, Ele vai dar a vida eterna para os que obedecem, para os que clamam a Ele. Então, isso eu falei certo, a vida nossa, aleluia. Então, eu estou anunciando essas boas novas todos os dias, sem cansar, sem parar, aleluia, no frio, no calor, é na chuva, é na tempestade, é na neve, é fora da neve, todos os dias cultuando ao Senhor sem parar, nessa obra maravilhosa, nessa igreja, neste templo, adorando a Jeová sem parar, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Então, todos os dias aqui eu anuncio boas novas. Todos os dias. Todos os dias que os vídeos são gravados aqui não são os mesmos vídeos. Quem está assistindo está ligado, está vendo que as mudanças já estão acontecendo há muito tempo. Aleluia. Ontem foi ontem, hoje é hoje. Aleluia. Então, aqui cada dia está vivendo umas boas novas, porque a palavra de Jeová,
ela se renova a cada dia, se restaura a cada dia. Cada dia se renova. Como diz, pode ler essa palavra aqui 1000 vezes, ainda vocês não vão compreender absolutamente nada, né? E vai morrer sem saber nada. Entendeu? Porque não existe só esse livro. Existem outros livros que não foram colocados aqui neste livro. Entendeu? Esse livro da lei, que eu não chamo de Bíblia, porque isso aqui não é Bíblia, porque Jeová não chama isso aqui de Bíblia, Jesus não chama isso aqui de Bíblia, o Espírito Santo não chama isso aqui de Bíblia, e eu também não chamo de Bíblia, desde que eu aprendi com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aí a gente começa a ter o conhecimento. Igual eu falei, tem conhecimento, tem que saber conhecer. O que você está carregando na mão, né? Como eu disse, tem que saber o que está carregando na mão, o que está ensinando na mão, o que está pregando na mão, o que está anunciando na mão. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, já está escrito, examinai. Cada dia o crente tem que examinar a palavra, é a palavra. Aleluia. Porque o crente, ele vive da palavra. Ele tem que examinar a palavra, que é a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que capacita, é a palavra que dá sabedoria, é a palavra que dá o discernimento, é a palavra que faz o cérebro ficar mais evoluído, mais acelerado para as coisas boas que pertencem a Jeová. É a palavra que dá mais poder, todo o poder para o homem sempre vencer qualquer coisa. Então, é a palavra. Tem que viver da palavra, tem que aprender a palavra, tem que aprender com o livro da lei, meus irmãos e minhas irmãs. Então o nome dele é Jeová, do Pai que eu estou falando, do Criador dos céus e da terra. O nome dele é Jeová. O nome dele é Jeová. Aleluia. É bom que vocês gravem de uma vez por toda, porque eu não quero ver vocês sendo enganados pelos falsos profetas que acham que entendem de tudo, não entendem de nada. Eles são falsos, eles não entendem nem deles mesmos, né? Nunca viu Jesus, nunca viu Jeová, nunca viu o Espírito Santo, e eles ficam falando mentira para vocês aí. Toma cuidado com esse tipo de pessoa, sai fora deles, né? Aleluia. Tem que fazer igual meus amigos, igual os amigos e as amigas da minha prima Mônica, né? Saiu fora da igreja falsa lá, saiu dos falsos, e hoje está vivendo dentro de casa só em oração, até o Senhor preparar um local melhor, para preparar uma igreja melhor, né? Aleluia. Então é assim que tem que ser feito, aleluia, né? E eles pediram minha ajuda, né? Para eu orar por eles, para o Senhor continuar abençoando eles, né? Para o Senhor continuar dando direção para eles, né? Aleluia. Então é assim nos dias de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. É assim que funcionam as coisas. Né? Aleluia. Agora, se eles quiserem passar por aqui, né? Por mais que eles sejam de outra cidade, se quiser passar para esse ministério, pode passar, né? Aleluia. Porque esse ministério aqui não tem falsidade, aqui não tem engano, aqui não tem inveja, né? Aleluia. Aqui tem é a palavra da verdade. É para ser liberto, para ser salvo, para ser transformado, para mudar de vida, aleluia, e para chegar até a vida eterna quando Jeová mandar Jesus Cristo vier sobre a terra buscar os seus escolhidos e os seus admiradores da palavra. Tem que admirar a palavra, tem que amar a palavra, né? Aleluia, tem que amar a palavra em primeiro lugar, tem que amar essa lei aqui, tem que amar em primeiro lugar a lei, porque essa lei aqui é de Jeová. Essa lei é do Pai, do Criador dos céus e da terra, o soberano, aleluia, esse que tudo pode fazer. Vamos lá agora, continuando. Versículo 4. Isaías capítulo 52, versículo 4. Porque assim diz o Senhor Jeová: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivo, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa. Naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. E versículo 7, aonde que eu tinha parado. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz,
que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Jeová reina. É verdade, o meu Jeová, ele reina. O Jeová do pastor Simão Santo, ele reina. O meu Jeová, ele reina. Está reinando até hoje, há milhares de anos, antes que a terra existisse, antes que o céu também existisse também. Aleluia. Ele já reinava sobre todas as coisas. E continua reinando até o dia de hoje. E continuará reinando até a consumação dos séculos e até a volta do Filho dele, que é Jesus Cristo. Então, cada dia aqui o pastor Simão Santo está anunciando as boas novas. As boas novas de quê? Tem que mudar de vida. A sua vida tem que ser mudada. Tem que largar os vícios, tem que largar a bebida, a maconha, a droga, a cachaçaiada. Tem que largar a vida louca, a vida de doido, né? Aleluia. Tem que largar essa vida de doido de pecado e viver uma vida nova com Jeová. Aprender a ouvir as boas novas de transformação. Aleluia. Entendeu? Vamos lá. Eis a voz do Deus Atalaia. Ele alça a voz juntamente. Exalta, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando, exaltai juntamente, deserto de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Viu? Está assistindo bem com teus olhos, está assistindo bem com teus olhos, está ouvindo bem com teus ouvidos. Se é que tem ouvido, está se ligando com teus cérebros. Aleluia. Se não está ouvindo com teu cérebro, vai cuidar de seus ouvidos seus. Aleluia. Vamos lá. Presta bem atenção no versículo 9. Isaías capítulo 52, versículo 9. Clamai cantando, exaltai juntamente desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Clamai cantando, igual aqui, ó. Canta todos os dias. Igual aqui, louva todos os dias. Igual aqui já coloca louvor, já cantando, louvor, clamando e cantando junto ainda. Né? Igual aqui faz, clamando, cantando junto. Essa igreja ama cantar com os melhores louvores espirituais, né, que são tocados aqui. Aqui não louva qualquer louvor, aqui só louva, só com os louvores espirituais, que fala com a alma, que fala com o coração, que fala com os ossos, que fala com a terra, que fala com a igreja, que fala com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Aqui ama clamar e cantando, orando, cantando, e recebendo o poder e dando de vida, e recebendo poder e recebendo a bênção, recebendo o poder e recebendo a vitória, recebendo o poder e recebendo a conquista, recebendo o poder e recebendo a fama, recebendo poder e recebendo sucesso, recebendo poder e recebendo alegria, recebendo poder e recebendo a paz, recebendo o poder e recebendo a transformação da vida completa em tudo, em todas as áreas da vida, em todas as áreas desta vida. Aleluia. Então, igual que clamar cantando, igual que canta, né? Pega a flauta ali e começa a cantar com a flauta, começa a tocar a flauta, pega o chacoalha também. Pega ali o meia-lua, o pandeiro, dentro de todos os instrumentos, com a boca, com a palma, com o pé, vai louvando e cantando aqui sem parar, clamando e cantando. É coisa que essa igreja aqui ama, é cantar para Jeová. Igual vocês que estão ligados aí em todas essas plataformas já sabem como aqui funciona, como que nós já vamos louvando e cantando. Quem está ligado em todas as plataformas, aí, igual lá no Facebook, igual nos dois canais, lá no WhatsApp, já sabe que como nós louvamos aqui todos os dias, sem parar, sem cansar. Aleluia. Então, Isaías capítulo 52, versículo 9, já está dizendo, clamai cantando, exaltai juntamente. Sabe o que é exaltar juntamente? Exaltar com Jeová, exaltar com Jesus Cristo, exaltar com o Espírito Santo, exaltar com os anjos do Senhor, que milhares e milhões que louvam também e cantam ao Senhor Jeová lá em cima. É juntar juntamente com eles e com a igreja aqui, ó. Aleluia. E cantar. Por isso que os céus descem aqui, ó.
Por isso que os céus descem. Quando eu falo céus, é o poder sem parar, aquela luz que vem lá do alto sem parar assim, ó, ilumina tudo aqui. Por isso que os anjos do Senhor descem todos os dias aqui, abençoando a minha vida, abençoando esse local e quebrando todas as maldições. Porque aqui vive clamando e cantando, orando e cantando sem parar. Então vamos lá continuando, clamar e cantando, exaltai, juntamente deserto de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor Jeová desnudou o seu santo braço, o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra haverá a salvação do nosso Jeová, até os confins da terra, até o igual aí, ó, eu tenho nações aí que estão ao meu lado aí, né, que confiam, que amam essa igreja e que está junto aqui. Então, aleluia, por isso que falei, todos os confins da terra verão a salvação do nosso Jeová. É o que isso aqui também já está começando a se cumprir nos dias de hoje. A salvação já chegou com força completa mesmo, né? Para essa igreja aqui, já está se cumprindo essas coisas. Vamos lá. Retirai-vos, retirai-vos. Sai daí, não toqueis coisa imunda. Sai do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. Porque o Senhor Jeová irá diante de vós, e Jeová de Israel será a vossa retaguarda. A aparição, as dores e a glória do Messias. Prestou atenção nessa palavra? A aparição, as dores e a glória do Messias. Vou repetir novamente nesse tema. Assiste com teus olhos e ouve com teus ouvidos e se liga com teu cérebro, se é que tem cérebros. Aleluia. Presta bem atenção nesse tema, que ainda nós estamos em Isaías, capítulo 52. Eu já falei que vocês aprendem essas coisas novas, é só aqui, outros lugares vocês não aprendem. Vamos lá. A aparição, as dores e a glória do Messias. Olha, Isaías, capítulo 52, falando da aparição, as dores e a glória do Messias. Isaías capítulo 52, já falando do Messias, falando da aparição do Messias, as dores do Messias, né? Aleluia, e a glória do Messias, aleluia. Então, o próprio Isaías capítulo 52 agora está falando do Messias, e o Messias é quem? É o Jesus Cristo, verdadeiro desta igreja, deste ministério, desta obra, deste templo, deste local, da sede da igreja pentecostal, o ministério chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Continua, Minas Gerais, nação do Brasil. Então, esse Messias é o dono daqui, o filho deste Pai que é Jeová, o filho de Jeová, que é o Messias, que é o Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele que é o dono daqui. E Isaías já está falando deste Messias. Que coisa poderosa. Vamos lá. Presta bem atenção. Versículo 13. Isaías 52. Isaías capítulo 52. E versículo 13. Eis que meu servo operará com prudência. Será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que do outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhe foi anunciado verão,
e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Ó, presta atenção nessa palavra aqui. E aquilo que eles não ouviram, entenderão. Está vendo? Até o invisível. Aqui está falando do Messias, que ele ia mostrar tanto o visível como o invisível. Aquilo que nunca chegou ao coração do homem, aquilo que nunca chegou na alma do homem, aquilo que nunca chegou no corpo do homem, aquilo que nunca chegou na vida dele. Aleluia. Igual, presta bem nessa palavra que é interessante demais. Aleluia. E aquilo que, versículo 15, Isaías capítulo 52, versículo 15. E aquilo que eles não ouviram, entenderão. Aleluia. Aleluia. Igual eu. Aquilo que eu não ouvi, eu entendi tudo. Hoje eu sei quem é Jesus Cristo, e cada dia tem que conhecer Ele mais e mais ainda. Igual eu falei que a palavra se renova, a palavra se transforma. Hoje eu conheço Jeová, e cada dia também tem que conhecer Jeová, e porque se renova todos os dias. Hoje eu conheço o Espírito Santo, e cada dia tem que continuar conhecendo o Espírito Santo. Aleluia. Hoje eu conheço a minha igreja, e cada dia eu tenho que conhecer a minha igreja, porque a minha igreja também passa por renovação e avivamento e transformação também. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Então, isso é uma coisa maravilhosa para o crente. Aleluia. Entendeu, meus irmãos? Isso é uma coisa maravilhosa para o crente. Então, nós aprendemos aqui a aparição, as dores e a glória do Messias. Já profetizando antes de acontecer. Já profetizando antes do Messias nascer. Já profetizando toda a vida do Messias. É isso que Jeová faz. Jeová já profetiza nossa vida bem antes. Antes de entregar a bênção, antes de entregar a vitória, já profetiza a vida da gente lá atrás, antes de nascer, antes de ficar de pé. Ele já sabe todas as coisas que tinha que passar. Aleluia. E isso que me deixa mais alegre, que ele já conhece antes de eu conhecer ele. Antes de eu entender, ele já me entendeu. Aleluia. Xalá, mirando, aleluia. Oh, glória. Então, é isso que alegra. Aleluia. Glória. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tem que se alegrar por causa dessa palavra aqui. E verão aquilo que eles não ouviram, e entenderão. E aquilo que eles não ouviram, entenderão. Está vendo? Aquilo que eles não ouviram, entenderão. Aleluia. Está vendo como é que até o filho do Messias trabalha com as boas novas? Igual essa igreja que também trabalha com as boas novas. Está vendo como que é maravilhoso aprender uma palavra? E aqui já falou, o tema já falou claramente e original ainda. A aparição, as dores e a glória do Messias. Ou seja, ele tem a glória própria. Aleluia. Ele já tem a glória própria. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso que alegra a vida do pastor Simão Santos, saber que ainda ele abençoa, muda e faz grandes coisas, mas é grande mesmo. Aleluia. Agora vamos agradecer por este culto nesta noite. Que madrugada tem mais. Madrugada tem mais, amanhã também tem mais, e depois da manhã tem mais. Soberano Jeová, Jesus Cristo, o Espírito Santo, eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, os que estão dizimando e ofertando esta obra, os que sempre estão ajudando essa obra aqui também com os dízimos, com as ofertas. Eu peço a bênção somente para os meus inscritos, somente para esses que estão sempre contribuindo com essa obra e sempre ajudando essa obra com toda a força. A vitória é para eles, o milagre é para eles e a bênção é para eles. Somente esses que estão ligados nos dois canais, estão ligados também lá no Facebook e no WhatsApp. Amém e amém. É isso aí. Vem glória. Fica ligado aí que o pastor Simão Santos está ligado aqui. Aleluia. Fica ligado. Quem está desligado não recebe nada. Vai para o inferno lago de fogo aí. Se não quer ir para o inferno lago de fogo,
Você quer ter a vida eterna, fica ligado aqui no Chicoto, fica ligado.